tarde! Mais uma live Não Desista. E estamos aqui hoje para bendizer o nome do Senhor mais uma vez. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arrependimento e restauração. Mas antes, vamos pedir o meu esposo para fazer oração, que é ele que abre a live, sempre orando. Vamos lá. Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de lermos a Tua Palavra, sabedoria adquirida direto dos céus. Senhor, eu quero te pedir, mais uma vez, abra os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que possamos, em nome de Jesus, compreender o que realmente o Senhor quer nos ensinar hoje, nada do nosso sentimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre arrependimento e restauração. O texto base de hoje está em Oséias, capítulo 14, e tem poucos versículos, aí ele vai ler o capítulo todo. Então uma coisa que a gente quer deixar aqui como desafio para você, hoje, fazer a leitura dos 14 capítulos de Oséias. São bem pequenininhos, são 5 páginas. Então a gente quer deixar hoje como desafio. Depois você vem aqui nos comentários, você que assiste a nossa live, você que está sempre aqui conosco, está sempre aqui assistindo, bebendo dessa fonte espiritual que é a palavra de Deus. Então vem aqui depois nos comentários e fale, ó, eu li os 14 capítulos de Oséias. Se você leu, você fala o que você entendeu, alguma coisa assim. Vou deixar isso como tarefa, hein? Tarefa para vocês hoje. Ler os 14 capítulos de Oséias, que são bem pequenininhos. São capítulos curtos, não tem muitos versículos. E fala da história de um profeta que se casou com uma mulher que foi infiel, uma mulher que foi prostituta, né? Gomer. Então Oséias, o livro de Oséias é um livro pequeno para ler e fala muito do relacionamento de Deus com as pessoas, com o povo de Israel. Então vamos ler aqui o capítulo 14 de Oséias. Quer que eu leia? Não, pode deixar que eu leia. E o título aqui já fica um convite para você, para que está afastado dos caminhos do Senhor, conheceu a palavra um dia, ou até você mesmo que não teve ainda uma intimidade com o Senhor. Esse fica um convite para você. Volte, se restaure. Amém. Israel é convidado a voltar para Deus. Povo de Israel, volte para o Senhor, seu Deus. Você caiu porque pecou. Volte para Deus e orem assim. Perdoa todos os nossos pecados. Ouve a nossa oração. Os nossos louvores serão o sacrifício que te oferecemos. A Síria não pode nos salvar, e a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos, feito por nós mesmos, que eles são o nosso Deus. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuidas dos necessitados. O Senhor Deus diz: vou curar o meu povo da sua infidelidade, e vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Serei como a chuva para Israel, e ele dará flores, como os lírios. As suas raízes serão profundas como as árvores do Líbano. Os seus galhos se estenderão bonitos como os galhos de oliveiras e perfumosos como os cedros do Líbano. Mais uma vez, Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como o trigo, darão frutas como a parreira, e serão famosos como o vinho do Líbano. O povo de Israel dirá: os ídolos não valem nada. Sou eu, o Senhor Deus, que atendo às orações do meu povo. Sou eu que tomo conta deles. Como um pinheiro verde eu lhe dou abrigo, e de mim eles receberão todas as bênçãos. Que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos, os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Aqui
fica explicitamente mostrando para nós uma oração de arrependimento, como o povo que às vezes você está aí, ai, o que eu fiz nem Deus me perdoa, o inimigo soprando na sua, Deus vai te perdoar, as pessoas vão te aceitar. Eu te falo, Deus te ama além do que você pode imaginar, além do que você possa pensar e medir o quanto Deus te ama, o quanto Deus nos ama. E talvez você está perdido, você está numa situação onde que você nem sabe orar. Convido a você a ler depois, novamente, Oséias 14, aonde você está afastado dos caminhos do Senhor, aonde que você conhecia e andava com Deus, mas as provações, os problemas, dificuldades, as decepções na vida te fez afastar da presença de Deus. Pois Deus nunca afasta de você. Deus sempre está olhando, pois a palavra do Senhor fala que Ele está em todo lugar. Então, independente de onde que você está, você achando que você não quer mais andar com o Senhor, Ele está do seu lado. Pois o Senhor habita em todos os lugares, pequenos e grandes, no mais profundo da terra, no mais alto dos céus. O Senhor está lá. E eu te digo, faça essa oração de arrependimento. Faça enquanto é tempo. Talvez você está sofrendo, talvez você está passando por uma dificuldade, talvez você está indo à igreja, mas ainda não teve esse arrependimento verdadeiro no seu coração. Vê às vezes coisas não acontecendo na sua vida, e às vezes Deus está fazendo, está acontecendo, e a pessoa, ao invés de pedir a Deus, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos para que eu possa ver, prefere o quê? Murmurar, reclamar, assim como o povo reclamou quando estava saindo, sendo liberto do Egito. Falando que, mas lá tinha carne, lá tinha isso, e Deus cuidando no mínimo detalhe, colocando nuvem em cima deles durante o dia, na noite a roda de fogo clareando o caminho onde que passava. Que não possamos fazer e cometer esse mesmo erro. Somos falhos, sim, não somos perfeitos, mas que possa chegar à conclusão na sua vida, na vida da sua família, que se não nos arrependermos, mesmo se estivermos indo na igreja, buscando o Senhor, indo na igreja, todos os cultos, todos, vá, em nome de Jesus, continue indo, mas pense, peça sabedoria ao Senhor, e se não houver o arrependimento, o Senhor não dá a vitória por mérito, porque mérito ninguém merece. O Senhor te dá a cura de uma doença, o Senhor te dá uma vitória, uma bênção na sua vida, por Ele ver o seu coração arrependido. Ele te perdoa de um pecado, se Ele vê realmente o seu coração quebrantado e arrependido. E aonde que, se você se arrepender, se humilhar perante a Deus, reconhecer que você não é um nada, independente dos seus dotes financeiros, sua posição social, se você não se humilhar diante de Deus, não haverá uma restauração na sua vida. Por isso que haverá sempre um buraco, faltando algo. Independente se você tem dinheiro, se você tem saúde, se você tem muitas casas de praia, você pode viajar o mundo inteiro, conhecer lugares lindos, mas sempre vai faltar algo na sua vida, se você não se arrepender. A restauração de Deus no seu viver. Amém. Posso falar? Pode. Então, a gente também vê no livro de Oséias, que Oséias foi um profeta que ele casou amando de Deus, por ordem de Deus. Ele casou com uma mulher, uma prostituta, Gomer, e ele teve vários filhos, 3 filhos com ela, e é como se ele simbolizasse Deus e essa prostituta simbolizasse Israel. Porque Israel estava se afastando dos caminhos do Senhor, estava fazendo ídolos, estava adorando Baal, estava adorando outros ídolos, estava confiando na cavalaria, confiando em outras coisas. E aí essa prostituta, a esposa de Oséias, foi simbolizada por Israel,
que nos simboliza que quantas vezes nós somos também infiéis, nós também traímos a Deus, nós também fazemos o que Deus não quer que nós façamos. Mas aqui, como o Gustavo acabou de ler, em Oséias 14, o próprio Oséias falou com o povo: olha, quando vocês forem orar, orem assim, peça perdão pelos pecados de vocês, orem desse jeito. Falou até a oração como é que tinha que fazer. Tem aqui a oração toda entre aspas, é do versículo 1 até o versículo 3 é a oração. Então, orientando eles a pedir perdão. E a gente, quando vê, até lancei esse desafio, quem entrou agora talvez não ouviu, o desafio de ler o livro de Oséias. Oséias tem 14 capítulos só, são capítulos pequenos, não tem 30 versículos, às vezes tem 15 versículos, 20 no máximo. São capítulos pequenos, então leia o livro de Oséias para você entender essa relação que foi feita entre Oséias e a sua esposa, os seus filhos, que é muitas vezes o relacionamento de Deus conosco. É uma analogia em relação ao nosso relacionamento com Deus. Então leia o livro de Oséias para você entender a fidelidade de Deus, o quanto Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é fiel, e Ele tem essa misericórdia conosco, mesmo sabendo que somos infiéis, de perdoar os nossos pecados, de perdoar muitas vezes nós sermos infiéis, adorarmos outras coisas, que às vezes a gente fala assim: eles adoravam Baal, nossa, eles faziam Deus de ouro, mas que coisa feia, né? Mas eu não adoro imagem nenhuma, eu não adoro Deus de ouro nenhum. Mas às vezes você adora um celular, às vezes você adora o dinheiro, às vezes você adora seus filhos, você coloca os seus filhos à frente de Deus. Não deixa de ser uma adoração. Então, a adoração não está ligada só, muitas vezes, a um ídolo, a você ter uma imagem de uma santa dentro de casa, uma imagem, um quadro, não está ligado a isso. Qualquer coisa que você coloca o seu coração, que você coloca as suas expectativas ali, que aquilo ali está fazendo o papel de Deus na sua vida, você está em adoração. E você está, de uma certa forma, pecando, porque você está colocando aquilo à frente de Deus. Quando as pessoas muitas vezes perdem um filho, perdem um marido, aí às vezes faz um altar também, um altar de fotos, muitas vezes, e coloca aquilo ali como se fosse Deus, adora aquilo ali. Não deixa de ser uma adoração também. A adoração não está envolvida só uma imagem, uma santa. Então a gente tem que vigiar sempre o nosso coração para ver se Deus ele está sendo colocado no lugar certo na nossa vida, ou se a gente está colocando outras coisas no lugar de Deus, adorando outras coisas. E é fácil a gente criticar, igual às vezes eu já conversei com meu esposo: poxa, o povo de Israel via Deus fazer os milagres, via assim na cara deles o milagre de Deus, tanta coisa, libertou do cativeiro, tanta coisa que fez, fazia, como o Gustavo comentou, a nuvem, o maná, tanta coisa que Deus fez. E mesmo assim, eles estavam lá adorando outras coisas. Mas a gente tem que pensar nos nossos dias. E nos nossos dias, como é que é? Como é que é? Hoje eu não estou adorando talvez um Instagram. Tem quantas pessoas que às vezes perdem o dia inteiro, né? Fica, essa plataforma é boa, é ótimo, maravilhosa. Mas quando você coloca só o seu tempo ali e deixa de fazer outras coisas, muitas vezes deixa de ler a Bíblia, deixa de fazer qualquer outra coisa que você pode fazer em adoração a Deus, porque está ali passando, rolando o feed, rolando os stories, rolando as coisas. Então quer dizer, não deixa de ser uma adoração também. Você pode estar colocando seu coração ali. Muitas pessoas que seguem a gente no Instagram não seguem a gente no YouTube, às vezes por causa de uma plataforma. Parece assim, é um vício no Instagram, mas lá eu não vou, lá eu não tenho interesse. A gente tem que parar para pensar: será que o meu interesse realmente é em Deus, é em ouvir a palavra de Deus, ou realmente é numa plataforma, é numa rede social, é um vício ficar ali todo dia fazendo as coisas e vendo as coisas ali dentro. Então isso também não deixa de ser uma adoração. A gente precisa se vigiar. Eu falo por mim também preciso me vigiar, porque a gente sabe que essas coisas foram criadas realmente para tirar a nossa atenção, nos distrair, a gente ficar o dia inteiro ali dentro. Então a gente precisa sempre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida quando a gente realmente
está disposto a ler a palavra, está disposto a orar. Quanto tempo você tem para orar? Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tempo. Mas tem tempo para ficar no Instagram, mas tem tempo para assistir uma série, mas tem tempo para assistir um filme, tem tempo para fazer qualquer coisa. Por que não tem tempo para orar? Então a gente precisa colocar essas coisas na balança, porque Jesus está voltando, o dia do juízo final também, assim como a volta de Cristo, também se aproxima, e a gente vai prestar conta. A gente não vai prestar conta do colega, a gente não vai prestar conta de uma pessoa que está próxima a gente vai prestar conta de nós mesmos. É individual essa prestação de conta. Então a gente precisa se vigiar todos os dias. Mas que em nome de Jesus a gente possa, assim como Deus perdoa, a gente sabe que Deus perdoa o pecado, que a gente possa ter um arrependimento genuíno. E não aquele arrependimento que arrepende no domingo, na segunda-feira, a vida volta a ser a mesma, começa a fazer tudo errado de novo. Isso não é arrependimento. É um arrependimento realmente genuíno, verdadeiro, para que Deus possa cada vez mais estar conosco, a gente possa ter cada vez mais relacionamento com Deus, e não só buscar Deus para ter uma bênção, para ter um presente. A gente ouviu o final de semana, no domingo, a gente foi ao culto, a gente ouviu o pastor falando sobre isso. Tem gente que abre mão do Pai por um presente. E quando você vai a Deus buscando uma bênção, você está querendo um presente, né? Você está querendo alguma coisa que Deus pode te oferecer. Aí você está abrindo mão da paternidade de Deus, está abrindo mão de ser filho de Deus por causa de um presente. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, que nós possamos, que a palavra de Deus possa fazer morada no meu coração, no coração do Gustavo, no coração do Nia, que está lá em Linhares, por isso que esses dias ele não tem participado com a gente, mas que Deus possa estar conosco a todo momento e que possamos colocar sempre Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Ter o arrependimento genuíno, procurar ter um novo estilo de vida a partir desse arrependimento, e que Deus possa estar junto conosco, sendo nosso Pai, e não só aqueles que vai nos dar um presente. Quando a gente for lá solicitar, Ele vai lá nos dar um presente, porque Deus pode. A pessoa pode chegar perante Deus e falar, Deus, me dá essa bênção. Ela vai em busca daquela bênção, do presente, né? E ela vai ganhar. Muitas vezes Deus vai atender, porque Ele vai ver a fé da pessoa e Ele vai atender. Mas a gente abre mão da paternidade, se a gente quiser só isso com Deus. É muito superficial estar com Deus desse jeito. A gente abre mão dessas coisas, que é tão preciosa. Então que a gente possa ter a intenção de ser filho. E sendo filho, a gente vai querer agradar o nosso Pai. E querer agradar o nosso Pai é fazer o que esse livro manda, que é a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos passar para o momento de oração? Amém, glória a Deus. E às vezes nós temos o chamado para realizar o ministério de Deus aqui na Terra. Para ter certeza que eu, a Milena, Nicolas, você, não nasceu só para ser um número aqui na Terra, um CPF. Pode ter certeza, se Deus gerou você no ventre da sua mãe, Ele tem um propósito para você aqui na Terra, para você fazer, para exaltar o nome dEle. E às vezes escutamos pregações que falam bem assim, poxa, mas lá na igreja ninguém me dá oportunidade, e na igreja eu não posso pregar, lá na igreja eu não deixo eu cantar um louvor. Meu irmão e minha irmã, o Senhor hoje nos dá a oportunidade de termos a internet para usar para o bem ou para o mal. Isso vai depender do seu coração. Tem várias pessoas na internet também. Não estou dizendo para você não ir na igreja. Vá na igreja em nome de Jesus. Mas comece um ministério ali. Assim como nós começamos, estamos indo para 2 anos. Tivemos algumas paradas no meio do caminho. Tivemos que parar o ministério por um tempo. Por questões íntimas nossas também. Por questões de lutas espirituais que atrapalhou a gente no meio do caminho. O motivo às vezes de doença. Tinha vezes que a gente entrava na live doente. Não estou dizendo que a gente é melhor que ninguém. Mas independente de como você estiver, se Deus colocou e te mostrou qual é o ministério, independente se você estiver com raiva, irado, se você estiver feliz, se você estiver doente, se
Se você estiver saudável, bom, feliz ou triste, faça. Não pare. Não pare. Amém. E às vezes as pessoas se prendem muito nisso aí, aquelas pessoas que já têm 1 milhão, 3 milhões, 14 milhões de seguidores. Lá tem um estúdio bonitão, tem um de terninho, com a roupa bonita. Ai, eu vou começar como? Meu irmão, olha aqui, ó. Cada dia a gente escolhe um cantinho da casa para fazer. Sabe por quê a gente faz isso? Eu sei, eu oro a Deus para um dia a gente ter uma câmera melhor. Eu oro a Deus para a gente ter um estúdio, um local para a gente realizar os vídeos para a família não exista. Eu oro sim a Deus. Eu seria um hipócrita, um mentiroso dizendo que não. Mas isso não impede você de pegar um cantinho da sua casa, ajeita aí, organiza. Se não dá para organizar no momento, faça, não deixe de fazer. Porque o Senhor, Ele habita também no simples. Às vezes nós colocamos que Deus é só o Deus extraordinário, que cura um câncer. Então às vezes a gente acha assim, nossa, Deus, eu tenho que pedir só quando eu tiver um câncer, igual quando o Gustavo falou. Eu só tenho que pedir quando tiver uma coisa muito ruim. Não, Deus é esse Deus, o Deus dos detalhes. Até o fio os fios da nossa cabeça estão contados. Ele sabe um por um. Então, creia nisso. Creia que Deus é esse Deus, é o Deus dos detalhes. Às vezes, coisas pequenas do nosso dia a dia que a gente pede, Senhor, poderia ser desse jeito? Deus atende. Às vezes atende nos mínimos detalhes, porque Ele é esse Deus. Ele não é o Deus só das grandes coisas, não. Ele é o Deus dos detalhes também. Amém? Amém. Em nome de Jesus. E me fez refletir aqui também, né? Que mesmo que a gente está passando pela dificuldade, pela prova, a gente está chorando. Mas mesmo que a gente chore, mesmo que a gente fale, Senhor, tá feio, Senhor, não consigo. Mas Ele mostrou, calma, é tudo no meu tempo. E quando chegar o meu tempo, será mais forte do que era fraco e será mais lindo do que um dia você disse que estava feio. Sim. Amém? Amém. Então, meu irmão, minha irmã, que possamos nos arrepender de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, no mais profundo da nossa alma, e possamos entregar todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades nas mãos, Nossas lutas, né? nossas lutas, nas mãos do Senhor. Amém. Amém? Falar mais Passar alguma o coisa? momento de oração? Não. Momento de oração. Nossa oração vai ser essa hoje. A oração para que possamos nos arrependermos. Para que o Senhor possa vir falar o que Ele fala aqui no final. Aonde que Deus fala? Aqui, ó. O Senhor Deus diz: vou curar o meu povo da sua infidelidade e vou amá-los com todo o meu coração. Meu irmão, imagina se quando a gente, uma pessoa, um amigo, um pai, o terreno, uma mãe, um irmão fala assim: eu te amo de todo o meu coração. Cara, você imagina você ouvir isso de Deus. Então, se você fizer essa oração, Deus vai te dizer o que Ele está dizendo aqui. E vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Então, meu irmão, se um dia você fez algo que entristeceu o coração de Deus, faça essa oração. Eu já fiz muita coisa que entristeceu o coração de Deus. Ninguém é perfeito. Somos seres humanos, somos falhos. Então essa é a hora de você orar assim comigo. Deus, perdoa todos os nossos pecados. Ouve a nossa oração. E os nossos louvores serão como sacrifício que vamos te oferecer. Amém. Amém. Que essa seja a nossa oração hoje de arrependimento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça a graça e a paz no teu viver, no teu casamento, na sua família. Que Deus abençoe seus pais, seus filhos, em nome de Jesus.
Se há algum vazio no teu coração, que o Senhor possa preencher com a presença e o amor dele. Amém. Pois esse amor é imensurável em nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. O Senhor é contigo, Somente não desista. Deus abençoe e até amanhã. Uma ótimas férias aí para quem está de férias. E até amanhã, se Deus quiser. Não temos horário, tá? A gente está fazendo assim mais tarde, essa semaninha de férias. Mas voltando semana que vem aos horários, todos os dias, 5h30, de 5h30 às 6, é meia horinha, às vezes até menos. A gente faz reprise às 20 horas. Então, se você está entrando pela primeira vez, nós temos o canal no YouTube, onde a gente coloca essas mensagens gravadas, que se chama A Milena Fit, Milena com 2 L's, tá? A Milena Fit, tudo junto. Nesse canal você vê a reprise às 20 horas. Então, eu pego esse vídeo aqui, edito ele, e às 20 horas tem o vídeo editado com essa palavra. Se você sentir o desejo de assistir ou quiser mandar para alguém, mande para alguém, compartilhe essa mensagem com todo mundo e se inscreva também no nosso canal no YouTube, A Milena Fit. Se inscreva para sempre estar participando dessas mensagens, mesmo que você não puder entrar no ao vivo na hora, mas você consegue assistir depois gravado. São mensagens de esperança que edificam a nossa vida, que nos deixam mais próximos de Deus, que nos dá disposição para a gente fazer as coisas do nosso dia a dia. Todos nós temos as nossas lutas, temos as nossas batalhas, e nós precisamos estar sempre próximo a Jesus, próximo a Deus, porque senão a gente não consegue enfrentar essas batalhas. Com Ele no barco sempre a vitória garantida, vamos dizer assim, né? A vitória garantida, Ele está sempre conosco. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Fiquem com Deus. E lembrando que aqui nós não falamos de religião, nós levamos Deus. Você vai ser sempre bem-vindo. E convide mais pessoas para estar junto conosco. E lá no canal, além desse vídeo, se Deus assim abençoar, ele vai estar mais à noite, temos outros vídeos que pode tocar a sua vida, que talvez você conheça alguém que precisava ouvir aquela mensagem. E também tem alguns louvores lá também, para que você possa ser abençoado. E Amém. Não esqueça de oferecer o seu louvor a Deus, em nome Amém. de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Fique na paz. Deus abençoe. Até amanhã.